Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de gestão de recursos materiais e assim como as aulas passadas, essa aula vai trabalhar com estoque. E quando a gente pensa em estoque, a gente pensa desde questões práticas de compra, ponto de pedido, cálculo de estoque mínimo, cálculo de estoque máximo, recebimento, almoxarifado, como controles, que é avaliação e indicadores de estoque. Indicadores eu trabalhei numa aula passada. Eu pontuei isso na aula anterior aqui do seu curso. Avaliação, perdão. Indicadores a gente vai trabalhar agora. O que são indicadores? São dados estatísticos que podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos, para sobre a base desses indicadores eu poder realizar a avaliação de estoque. Então é possível que você não tenha uma preocupação com o prazo de validade, porque todo o seu lote foi comprado junto com o mesmo prazo de validade. Então, nesse caso, você não precisa de avaliação qualitativa. Imagina que você compra 100 lotes de um produto que todos foram fabricados no mesmo momento, todos foram entregues para você e, portanto, tem a mesma vida útil, vida econômica, e tem o mesmo padrão de qualidade. Então, nesse caso, o que você precisa é avaliação quantitativa. Agora, se você tem fornecedores distintos de setores distintos, aí é diferente. Se você tem fornecedores completamente diferentes, de situações completamente distintas, aí você tem que fazer análise qualitativa. E é bem comum, né? É difícil você ter um fornecedor só para o resto da vida, porque o mercado é variável, porque existem os novos entrantes, porque você tem evolução, e na evolução tecnológica você tem as avaliações diferentes. Então, nesse quadro, nesse sentido, você pode ter avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa. E aí, falando de indicadores de estoque, trabalhando a particularização desse tema, vamos da forma que você já está acostumado, né? Eu deixo aqui o texto até para você ter uma base, mas eu vou destacando os pontos aqui em laranjinha, que são os mais importantes para a gente trabalhar. Os indicadores de estoque, eles analisam a medição precisa que o estoque é fundamental para evitar desperdícios, né? Então, o conceito de indicadores por si só é exatamente isso, né? São as ferramentas essenciais para a gestão eficiente nos inventários. Como que eu vou fazer o famoso inventário, que é o levantamento de bens patrimoniais, se eu não tenho como ter a metodologia? Não adianta chegar para você, novo servidor público, e falar, vai lá e faz avaliação. Sobre que critérios? Sobre que métodos? Qualitativo, quantitativo, por amostragem ou por total? Essas são as 4 perguntas fundamentais básicas para qualquer indicador. Se os indicadores são quantitativos, se os indicadores são qualitativos, se os indicadores são por amostragem ou são pelo total do conteúdo disponível. E tem dados para tomada de decisão. Os indicadores não representam o momento da tomada de decisão. Os indicadores representam o momento de você coletar dados. A medição precisa do estoque fundamental para evitar desperdício, garantindo a reposição no momento certo, otimizando custos relativos à gestão de inventário. Tem uma coisa no serviço público que é a eficiência e a efetividade, né? A efetividade é a percepção final do cliente. Então, o que acontece muito é assim, eu adquiri essa caneca porque ela fazia sentido para minha atividade fim na organização. É um ativo imobilizado, mas mudou a natureza da minha prestação de serviço. Mudou a natureza da demanda que entrega o público. Isso acontece. Então, se mudou essa natureza, se mudou essa demanda, então não faz mais motivo eu ter isso aqui. Aí eu vou lá para aquela parte que você já estudou comigo de desfazimento. Ou eu faço a doação, ou eu faço o leilão, ou eu faço a eliminação. É possível, né? O mais comum e o mais simples é você doar para outro órgão público que tenha necessidade. Mas você pode fazer leilão se isso for uma necessidade para o órgão, ou para a administração pública, ou você pode realizar o desfazimento, porque afinal de contas o conteúdo virou obsoleto, não tem vida útil, vida econômica, e às vezes não é por mau planejamento, às vezes é por uma variação de mercado, às vezes é por uma variação tecnológica,
Pode acontecer, e é menos incomum do que a gente acha. Aconteceu uma variação tecnológica, aconteceu uma mudança de cenário que não faz mais sentido aquilo que fazia sentido, porque a vida é dinâmica, né? E a tecnologia é dinâmica. Índice de rotatividade do estoque, isso é muito importante. Pense, a melhor forma de você responder a questão sobre isso é pensando no seu armário e na sua gaveta da cozinha. Às vezes você não compra alguma coisa e você fica lá no armário da cozinha ou na geladeira meses e meses. Aí você percebe que o negócio faz tanto tempo lá que já venceu e você simplesmente joga fora. E por que acontece isso? Ou porque você fez uma compra além do que você tinha necessidade de usar. Aconteceu comigo recentemente. Eu queria molho barbecue. Aí eu fui no mercado e o molho barbecue desse tamanhinho, que era o que eu precisava, e 1 litro de molho barbecue estava mais ou menos no mesmo preço. Aí eu falei, vou pegar o barbecue como se eu fosse dono de uma lanchonete. Tipo 1,5 litro de barbecue. Aí eu usei lá na receita que eu queria um pouquinho em cima. E o que eu vou fazer? Aí eu deixei na geladeira e nunca mais usei o barbecue. Raramente eu cozinho. E o negócio simplesmente venceu. Então, no serviço público, às vezes acontece isso por oportunidade de mercado. Mas é que tá. Quando você vai analisar a oportunidade de mercado, você não analisa tão apenas e somente aquilo que naquele momento é economicamente melhor. Você analisa o uso futuro. Por isso são importantes indicadores. Peraí, se o indicador diz que a rotatividade do barbecue é muito lenta, por que você comprou 1,5 litro? Ah, porque estava o mesmo preço. Tá bom, eu economizei na compra, mas eu vou gastar mais no espaço do estoque, no armazenamento, no condicionamento do estoque. Então, é a famosa frase, barato saiu caro. Então, o índice de rotatividade é fundamental. Esse índice ajuda a entender a velocidade de saída do estoque e a necessidade de reposição. E, às vezes, tem uma compra que se torna desnecessária ou não usual. Eu me lembro que no órgão público que eu trabalhava, teve uma compra de tela azul para monitor. Os monitores eram aqueles monitores, isso em 2010, 2011, os monitores eram aqueles monitores de tubão, né? CRT colorido. E óbvio, né? Qualquer tempo de tela em muita quantidade, ela estraga a vista. E aí tinha aquela tela azul, que só vai lembrar disso quem é das antigas. Aí tinha uma tela azul, que você punha a tela, grudava assim no monitor, e ficava uma tela toda azulada, porque aquela lenda urbana que a tela azul ajuda. E parece que não, né? E tanto é que nem vende mais isso, né, para notebook e tal. E compraram lá uma tela azul para cada computador. Só que deixaram no estoque. Quem quisesse pegava. Pedia lá, baixa no estoque, né, para o controlador. E ficou lá um negócio. Aí mudou de monitor. Aí começamos a utilizar monitor LED ou LED. E o negócio simplesmente foi doado ou desfeito, não sei. Então, os indicadores ajudam a essa análise de velocidade e reposição de estoque para evitar que você faça besteira, para evitar que você compre algo desnecessário. O indicador ele também ajuda a analisar o prazo médio de estocagem. Esse bem material, ele tem pouca saída, mas a saída é estratégica, então ele tem um tempo máximo de 2 anos de estocagem. Aquele bem, ele tem rotatividade alta, então a saída dele é diária. Eu trabalhei de mecânico de avião, mecânico de aeronaves, trabalhava muito com a manutenção do Fokker 100, Fokker 50, na antiga TAM, hoje Latam. Eu trabalhava no aeroporto de Congonhas. E nós tínhamos as ferramentas para sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Então, todo dia tinha saída. Então, todo dia de manhã, o que eu tenho que fazer agora? Fazer a manutenção do sistema hidráulico, fazer lá. Então, você sabia qual era o kit de ferramentas que você precisava, você ia lá e pegava o kit de ferramentas. Como eram ferramentas muito específicas, muito caras, cada um para um tipo de aeronave diferente, então você fazia a retirada do kit Fokker 100 hidráulica, kit Fokker 25 pneumática, e depois você devolvia. Então, você tem que analisar exatamente isso, né? O prazo médio de estocagem e o prazo médio
de saídas temporárias da estocagem. Isso também é importante, porque, afinal de contas, as saídas elas podem ser diferenciadas. E esse indicador fornece insights, ou seja, sugestões valiosas sobre a eficiência da gestão de estoque. O pior investimento do mundo é quando você compra em demasia e você não tem a necessidade de uso. Tem um caso famosíssimo na faculdade de... Eu não vou aqui ser leviano, não lembro exatamente qual faculdade, mas da Nobre Universidade de São Paulo. Um pró-reitor, ele que é, né, um diretor de uma faculdade, ele autorizou a compra de parafusos para cadeira, aquelas cadeiras de sala de aula, sabe? Cadeira de braço que você faz com concurso público. Parafusos para manutenção daquelas cadeiras, num volume que seria uma manutenção por 100 anos. Aí acharam que tinha bode na sala, né? Acharam que tinha desvio de verba. E aí, quando foram analisar, o mesmo gasto que ele teria para comprar lá o que era necessário para um período de 4 anos foi o que ele comprou para 100 anos. A empresa estava fechando, surgiu uma oportunidade de compra, ele foi lá e comprou tudo. Ele, né? Seu setor de compras. E aí, o que aparentemente parece ser positivo, não é. Por quê? Porque para não enferrujar, você vai ter um custo ali de manutenção, você tem que ter uma estocagem especial, você tem que ter uma mobilização logística, você tem que ter gente trabalhando para aquilo. E muito provavelmente, pelo volume e pelo tempo, a tecnologia vai evoluir. É a mesma coisa, comprar capinha para smartphone. Quem que vai lá na loja de capinha e compra 1000 capinhas? Não, porque eu troco capinha, quando a capinha risca, quando a capinha quebra, então eu vou comprar 1000 capinhas para ter capinha. Tá bom, mas você não vai ficar com esse smartphone para a vida toda. Essa é a questão. Então não faz sentido nenhum você ficar trocando a capinha, comprando um monte de capinha. Então essa é a análise necessária nesse caso. Esse é um insight valioso para ter eficiência. O índice de cobertura do estoque é utilizado para medir quanto tempo o estoque atual será suficiente para atender a demanda diária. Esse indicador permite uma análise de equilíbrio entre oferta e demanda. O meu estoque hoje, se nada mais entrar, ele tem que autonomia... Cadê meu cachorro? Tá aqui. Ele tem que autonomia para a continuidade do processo. Durante quanto tempo o meu estoque aguenta sem nenhuma outra entrada? Esse insight ele serve para você analisar o seu gargalo de estoque, né? Ajuda a evitar tanto excesso quanto falta. Uma coisa muito importante quando se fala de estoque: comprar a mais é tão errado quanto comprar a menos. Ah, mas eu comprei, vamos lembrar da história do parafuso lá da USP, mas eu comprei para 100 anos, então foi o mesmo preço. Não, você vai jogar fora. Você não vai utilizar essa cadeira por muito tempo. Comprar a mais é tão errado quanto comprar a menos, e esse é o sentido do termo que a gente sempre utiliza aqui nas aulas, eficiência. Além disso, o custo de armazenagem é um indicador importante. E aí, você tem despesas quanto ao espaço físico, a segurança e a manutenção do estoque. Eu não sei se você já viu, presta atenção, perto das estradas da cidade que você mora, existem lugares, armazéns, chamados self-storage. Aqui em São Paulo está na moda isso, tem em todo lugar. E o que são os self-storages? São locais para você armazenar coisas quando você não pode ter armazenamento. Hoje em dia tem muito e-commerce, business, né? E aí quando você tem um e-business, quando o seu business é 100% eletrônico pela internet, você tem que ter algum lugar para estocar. E geralmente, sei lá, quando é Netshoes da vida, tem um baita estoque próprio, quando é Amazon, Mercado Livre. Mas quando você tem um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, mas você trabalha com volume considerado que não dá para ficar na sala da sua casa, senão sua mãe vai te matar, aí você trabalha com estoque terceirizado. E esse custo é o pior do mundo, né? Quando você tem a necessidade de trabalhar com estoque, e esse estoque é um estoque que tem a necessidade de você utilizar outros locais de estoque, é o pior do mundo. O custo é influenciado por vários fatores, né? Minimizar o custo de armazenagem é crucial para a rentabilidade da empresa ou pela saúde financeira da empresa, porque é custo, ponto final. Em nenhum momento isso não é custo. Em nenhum momento isso se traduz em lucro.
Então, quando você pensa na saúde financeira da empresa, existem alguns gargalos. E esses gargalos são motivos de você perder eficiência, de você perder dinheiro. E um dos gargalos existentes é exatamente esse. Um dos gargalos existentes é exatamente essa questão. De você ter muito custo equivocado em estoque. Eu vou fazer uma comparação agora que eu acho que ajuda bastante. Quem trabalha com Uber e põe só o custo da gasolina no que ele faz de bruto por dia, tá errado. Porque ele tem que pôr o custo da gasolina, o custo do desgaste do motor, a troca de óleo, é óbvio, né? Mensalizado e semanalizado. Semanalizado é melhor, né? Porque você calcula pela semana por conta do Uber. Então, você tem que pôr a troca de óleo, o IPVA, tudo isso pôr na mesa e verificar se valeu a pena ou não. Porque senão você tem custo enganoso de estoque, você tem falso lucro, né? E você tem um custo aqui, inclusive, do tempo do funcionário, né? Quando a gente pensa no estoque, não é um cálculo direto o tempo de trabalho do funcionário, mas é um cálculo indireto o custo dele. Minimizar o custo é essencial. E aqui eu vou ler essa conclusão porque ela é muito importante. Finalmente, o índice de ruptura de estoque. Média frequência quando a empresa não tem um produto disponível à venda ou em uso. Qual é a recorrência dentro da organização? A paralisação de atividades por falta de material. Ruptura de estoque. Eu não tenho estoque para trabalhar. Então, isso é um elemento importantíssimo que os indicadores apresentam. Ele é calculado... deixa eu voltar aqui. Ele é calculado pela razão entre a quantidade de falta e o item demandado. É muito comum, por exemplo, na área da saúde, você ter a saúde pública, laboratórios de análises clínicas, e você para o atendimento porque não tem reagente químico. Ou seja, ruptura de estoque. E o problema da ruptura de estoque é que ele leva a não continuidade do serviço público. E você onera absurdamente o cidadão. Ele é calculado e este indicador é fundamental para evitar a eficiência de reposição do estoque e a satisfação do cliente. E qual é o problema de você ter ruptura de estoque? Você corre para comprar. E quando você corre para comprar, você compra mais caro. Por quê? Porque você não planejou e você não tem margem de governabilidade de negociação. Então, em suma, os indicadores de estoque são levantamentos quantitativos e ou qualitativos. Você pode ter a mistura dos dois, ou por amostragem ou por total de itens, que permitem, que te levam até a analisar se o estoque ele foi eficiente ou não. Beleza? Então é exatamente isso. E como você sabe que a prática é o critério da verdade, vamos para uma questãozinha aqui da nossa plataforma para analisar como esse tema cai em prova. Eu vou aqui me utilizar de uma questãozinha do Conselho Regional de Química de Santa Catarina, do tipo VUNESP, do tipo CESP-SEBRASP. Certo e errado. Sabendo-se que compete ao setor de estoque uma organização controlar as disponibilidades e as necessidades dos materiais no processo produtivo, ou seja, indicadores e avaliação, julgue o item. Uma empresa vende 3 mil... isso aqui é indicadores puro. Uma empresa vende 3 mil unidades de um produto por ano, por R$200 cada unidade. Tendo o custo anual de vendas de 360 mil e lucro de 50 mil. Considerando o custo de estoque de 120 mil, a taxa de rotatividade... Não, porque você não tem 5 vezes... Aqui você calcula o número de taxa de lucratividade pelo lucro. Então tá errado, né? Na verdade, é uma questão que não... Na verdade, nem é uma questão... Muita gente errou por isso. Nem é uma... Como que você calcularia isso corretamente? O elemento analítico de rotatividade versus o lucro. E tá errado. Perfeito? Então é exatamente isso. Aula teórica, de novo, aqui é sempre assim. Pega questões de gestão de materiais na nossa plataforma, que você vai perceber que mesmo tratando de algo muito operacional, emprova abordagem muito teórica. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, estando comigo aqui até o final. Abraços, força e honra, até a próxima.